Olá, eu sou o Marco, engenheiro de software. No vídeo passado a gente falou sobre por que programação orientada a objetos é tão valorizada no mercado. Não como teoria acadêmica, mas como algo que resolve problemas reais. Hoje, no segundo vídeo da playlist, nós vamos falar sobre abstração, o pilar mais importante da PO e também o mais ignorado por quem está começando. Então, se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar. Quero que você entenda o seguinte: se você compreender essa aula de verdade, todo o resto da PO começa a fazer sentido. Encapsulamento, herança, polimorfismo, tudo se encaixa. Por que a abstração é importante no desenvolvimento de sistemas reais? Veja bem, todo sistema começa pequeno. Um cadastro simples, uma regra simples, poucos usuários, mas conforme o tempo vai passando, o sistema cresce. As regras mudam, novas funcionalidades irão aparecer, e é nesse momento que o código mal modelado começa a quebrar. A abstração existe exatamente para evitar esse cenário. Ela permite que o sistema cresça e mude e evolua sem virar um caos impossível de manter. Tendo compreendido isso, o objetivo dessa aula é muito claro. Ao final dela, você vai entender o que é abstração de verdade. Não definição de livro, mas na prática. Vai entender por que a PO começa por ela e por que pular essa etapa gera problemas lá na frente. E principalmente, você vai aprender a pensar o sistema antes de sair criando classe e escrevendo código. Eu quero que você guarde essa frase, porque ela resume toda a aula. Abstrair é decidir o que importa e ignorar o resto. Tudo que a gente vai ver daqui para frente parte dessa ideia. Agora, precisamos saber o que não é abstração. Muita gente confunde abstração com tecnologia. E abstração não é framework. E também não é linguagem. E não é padrão de projeto. Se já sabemos o que não é, então vamos definir o que abstração realmente significa. Abstração é representar um conceito do mundo real dentro do sistema, focando apenas no que é relevante para o negócio. É por isso que a abstração é pensamento, não é ferramenta. Para exercitar mentalmente o conceito de abstração, vamos pensar em um cartão de crédito. Quando você usa um cartão, você não precisa saber como o chip funciona, nem como a criptografia é feita. O que importa é limite, fatura, pagamento e status. Todo o resto é detalhe técnico. O sistema esconde isso de você. Isso é abstração. E na programação orientada a objetos, abstração significa criar classes que representam conceitos reais do negócio. Essas classes têm responsabilidades claras, guardam os dados importantes e expõem apenas os comportamentos relevantes. Quando a abstração é boa, o código começa a falar a linguagem do negócio. Vamos fazer mais um exemplo de abstração. Vamos imaginar um sistema simples de uma fintech, um sistema financeiro. Ele possui cliente, conta bancária, transação, pagamento. E antes de escrever qualquer linha de código, vem sempre a pergunta mais importante: o que isso é no mundo real? Sabendo dessa pergunta, a gente vai fazer o seguinte trabalho. Agora eu vou te mostrar um erro extremamente comum de quem está começando a usar programação orientada a objetos. Eu vou mostrar o jeito errado de usar a abstração. Esse código que eu vou mostrar, ele funciona. E é exatamente por isso que ele é muito perigoso, porque muita gente olha para isso e acha que está usando o PO corretamente. Olha esse código. A primeira coisa que chama a atenção é o nome da classe, Sistema Financeiro. Esse nome já é um problema. Essa classe não representa nada do mundo real. Ele não é um cliente, não é uma conta, não é uma transação.
Ela tenta ser tudo. E, ao mesmo tempo, não consegue ser nada. Em programação orientada a objetos, quando a classe não tem identidade clara, é sinal de que a abstração falhou logo no começo. Agora, olha o que essa classe guarda. Nome do cliente, dado CPF, dados da conta, número da conta, saldo e ainda dados da última transação. Tudo jogado no mesmo lugar. Cliente não é conta. Conta não é transação. Aqui não existe abstração, existe acúmulo de responsabilidades. Outro problema sério é que todos os atributos são públicos. Isso significa que qualquer parte do sistema pode alterar o saldo diretamente, pode zerar a conta, pode colocar saldo negativo, pode inventar um valor. Não existe regra, não existe proteção para isso. Não existe controle. Esse código não impede erro, ele permite o erro. Agora, olha os métodos. Temos o método saque e depósito. Não existe validação nenhuma. Eu posso sacar mais do que eu tenho, eu posso depositar um valor negativo, o sistema aceita qualquer coisa. Ou seja, as regras do negócio simplesmente não existem. Outro ponto crítico, essa tal de transação, ela é só um texto e um número. Não existe uma entidade transação, não existe histórico, não existe comportamento, existe apenas um rótulo dizendo o que aconteceu por último. Isso empobrece completamente o modelo e impede qualquer evolução futura. Agora, imagina esse sistema crescendo. Mais de uma conta por cliente, pagamento em Pix, cartão de crédito, parcelamento. Cada nova funcionalidade vai obrigar você a mexer nessa mesma classe. Isso gera um efeito cascata. Bug por cima de bug, muito retrabalho, código frágil em produção. Então, deixa eu deixar isso bem claro. Isso não é programação orientada a objeto. Certo? Isso é mais código procedural disfarçado de classe. E é exatamente por isso que a abstração não é opcional. No próximo passo, eu vou pegar esse mesmo problema e mostrar como separar responsabilidades, criar abstrações corretas e transformar esse caos em um sistema mais organizado e mais profissional. Essa é uma frase de alerta. Criar classe não significa usar POO. Agora, vamos pegar exatamente o mesmo problema, mesma ideia de sistema financeiro, mesmo contexto, mas agora vamos modelar isso do jeito certo. Antes de escrever o código, a gente pensa no domínio. Essa primeira classe, cliente, essa classe aqui, ela já tem uma diferença enorme. Ela representa uma pessoa real dentro do sistema. Ela tem nome, ela tem CPF. E repare um detalhe importante, o cliente tem uma conta. O cliente não é uma conta, ele tem uma conta. Isso é abstração bem feita. Agora, olha essa classe, conta bancária. Ela representa exatamente o que o nome diz, uma conta. Ela cuida do número, cuida do saldo e, principalmente, ela cuida das operações que fazem sentido para uma conta bancária, saque e depósito. Outro ponto fundamental, repare que os atributos são privados. Isso significa que ninguém de fora pode mexer no saldo diretamente. Qualquer alteração precisa passar pelas regras da própria conta. Isso protege o sistema. Agora, olha o método de depósito. Existe uma validação. Não dá para depositar um valor negativo. A regra do negócio está no lugar certo. Quem decide o que é válido ou não na conta bancária é a própria conta bancária. O mesmo acontece com o saque.
Não dá para sacar valor negativo, não dá para sacar mais do que o saldo disponível. A conta se protege sozinha. O código de fora não precisa se preocupar com isso. Você percebe a diferença? Agora, cada classe tem uma responsabilidade clara. Cliente representa a pessoa. Conta bancária representa a conta. As regras estão bem definidas. Se amanhã mudar a regra de saque, se entrar uma taxa, um imposto, ou se surgir um novo tipo de conta, quem usa esse código não precisa mudar nada. A mudança fica isolada dentro da abstração correta. Isso é programação orientada a objetos. Não porque usa classe, mas porque modela corretamente o negócio. E é exatamente isso que permite que sistemas cresçam sem virar bagunça. Observe o seguinte, uma abstração bem feita na prática, ela tem separação de conceitos, como nós vimos aqui, cliente e conta bancária, responsabilidade clara, os métodos de saque e depósito, as validações estão na conta bancária. O código representa o negócio. Você olha para as classes, lê o código e entende. Isso aqui se trata de uma movimentação financeira, de um sistema financeiro. O código está limpo, a evolução é facilmente notada, que vai ser fácil implementar novas rotinas nisso aí, certo? Haverá menos impacto para possíveis mudanças. Checklist. Vamos fazer aqui um checklist antes de criar uma classe. Sempre que você for criar uma classe, faça essas perguntas. Isso existe no mundo real? Qual é a responsabilidade dela? O que ela precisa saber? E o que ela pode fazer? E o que não deveria estar aqui? Isso aí vai ajudar bastante na hora de você criar classes com uma boa abstração. Só que também é interessante que nós tratemos de erros comuns. Quando trabalhamos com PO, acontece, principalmente no início da nossa carreira. Então, alguns dos erros comuns são classe baseada em tela, classe baseada em tecnologia e classe que faz tudo. A classe que faz tudo vocês viram no início do exemplo. Tudo isso indica que a abstração não foi pensada. E fica atento a essa regra de ouro. Abstração vem antes de tudo. Vem antes de banco de dados, vem antes da API, vem antes de qualquer framework. Bem, chegamos ao final do vídeo, espero que tenham gostado. E abstração é a base da programação orientada a objetos. Antes de pensar em tecnologia, framework ou banco de dados, você precisa decidir o que realmente importa no sistema. Quem erra na abstração, passa o resto do projeto apagando incêndio. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. No próximo vídeo, nós vamos falar de encapsulamento, o pilar que protege seus dados e mantém o seu código sob controle. Te vejo no próximo vídeo.